Para essa aula, pessoal, a gente vai trabalhar então a equação da reta. Eu vou mostrar para vocês aqui então. A gente já viu que dois pontos distintos eles determinam uma única reta. E a gente também vai ver que o coeficiente angular e um outro ponto pertencente a essa reta, a uma reta, né, e o coeficiente angular, eles também determinam uma reta. E a gente vai mostrar para vocês aqui como é que funciona isso então. Vou dar uma ampliada na tela aqui, né, aumentar a fonte para melhorar para a gente. Bom, então a equação que a gente vai utilizar, ela vem a ser a mesma equação lá do coeficiente angular, só que de uma maneira diferente. Esse x0 menos x0 que a gente tinha na parte inferior aqui do coeficiente angular, a gente vai trocar de lado e vai ficar multiplicando esse m, então, que é o próprio coeficiente angular. Vai ficar nesse formato. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Esse y aqui é o y de um ponto genérico que a gente vai utilizar. Ele vai ficar sempre y, não vai ter valor. Esse y0 vai ser o y de um dos pontos da reta que a gente vai utilizar para determinar a equação, assim como o x0 também vai ser a coordenada de um dos pontos. Essa outra coordenada x aqui, a gente não vai utilizar também como valores, ela vai ficar sempre x. E o m aqui, é claro, a gente vai substituir, a gente vai usar o coeficiente angular da reta. Bom, como vamos fazer isso? Vamos para um exemplo. A gente tem aqui, para determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos, ponto A e ponto B, com essas coordenadas aqui. Bom, o primeiro passo é calcular então o coeficiente angular dessa reta, utilizando esses dois pontos. Para isso a gente vai utilizar a equação que determina o coeficiente angular, como a gente já viu na aula passada, substituindo os valores das coordenadas aqui, e a gente vai chegar então ao resultado que esse coeficiente angular ele é 2/3, o valor dele é 2/3. Bom, segundo passo então, agora aplicando esse coeficiente angular na nossa equação da reta que a gente viu lá em cima, y menos y0, que a gente vai chamar de ya, né, porque a gente vai utilizar aqui o ponto A, a gente pode utilizar qualquer um dos dois pontos, tá? O A ou o B. Eu vou utilizar o A, mas o resultado no final tem que ser o mesmo. Então, utilizando o ponto A, a gente vai ter aqui no lugar do y0 a coordenada y do ponto A. No lugar do x0, a coordenada x do ponto A. Primeiro passo, a gente substitui os valores, então, substitui o ya, o m e o xa. Esse x aqui, como eu já falei, vai continuar x, como vocês podem ver aqui embaixo, e esse y também vai continuar y. Substituímos os valores aqui. Agora a gente primeiro vai desmanchar essa fração aqui, que às vezes atrapalha um pouco para trabalhar. Então a gente vai pegar esse número 3, que está dividindo, e vai passar para o outro lado. Ele vai passar multiplicando, certo? A gente vai ficar com a equação nesse formato. 3 vezes y mais 2 igual a 2 vezes x mais 1. Aqui a gente aplica a distributividade, né? A gente multiplica esse 3 pelas parcelas que estão aqui dentro. 3 vezes y e 3 vezes 2. Vai ficar 3y mais 6. Do outro lado a mesma coisa, a gente vai ficar com 2x mais 2. Né? Agora a gente, para transformar isso aqui em uma equação, a gente tem que tirar esses dois valores, né? Daqui que estão na direita da equação, e passar para o lado esquerdo, deixando somente um zero aqui, deixando nada, né, na verdade. Nada é zero, então passa tudo para o outro lado, tudo para o lado esquerdo, e fica zero no lado direito. Então, passando esses outros dois valores, né, 2x mais 2 para o outro lado, eles vão ficar negativos, aqui eles estão positivos, vai ficar menos 2x então e menos 2. E agora basta, então, a gente unir aqui, efetuar essa operação, mais 6 menos 2, que vai dar mais 4. E eu organizei aqui, os valores, né, o menos 2x eu deixei no início, porque a nossa equação da reta ela fica sempre nesse formato, né? ax mais by mais c igual a 0. Então deixei o x primeiro, o y no centro, e depois o outro valor aqui igual a 0. Né? Se a gente observar, ó, ax mais by mais c igual a 0, este aqui é o formato da equação geral da reta. A gente chama isso de equação geral da reta. Bom, gente, existe uma outra maneira de a gente determinar essa equação também, que é utilizando aquele método dos determinantes lá, que a gente viu em matrizes, que a gente aplicou também em sistemas lineares ali, a gente aplicou para determinar se três pontos estavam alinhados ou se faziam parte dos vértices de um triângulo, né? A gente pode utilizar isso também para determinar a equação da reta, porque uma reta, né? Se a gente tendo três pontos que estão alinhados, significa que eles pertencem a uma mesma reta, né? Então a gente vai usar aquele método. A gente vai calcular o determinante de 3 pontos.
Dois, que a gente tem que ter valores, né? A gente tem que saber 2 pontos, a gente precisa dos valores deles. E um terceiro ponto genérico, que vai ter as coordenadas x e y. Tá? A gente não vai utilizar valores para esse ponto. E precisa ser assim para que a gente tenha lá no final a letra x e a letra y, né? Para determinar a nossa equação da reta. Então, na primeira coluna aqui do nosso determinante vão as coordenadas x de cada um dos 3 pontos. Do genérico e dos 2 pontos que a gente tinha, já sabia as coordenadas. Na segunda coluna, as coordenadas y, então, do nosso ponto genérico, e das outras 2 coordenadas dos pontos que a gente já tinha os valores. Na terceira coluna, todos os valores são 1. Sempre a gente coloca 1 aqui. Daí, como a gente está calculando um determinante de uma matriz 3×3, né, então a gente precisa repetir as 2 primeiras colunas aqui, certo? Repetimos as 2 primeiras colunas e agora a gente calcula, então, o determinante da seguinte forma. A gente calcula o produto das diagonais principais, aqui, ó, x vezes menos 2 vezes 1, dá menos 2x, y vezes 1 vezes 5, que dá mais 5y, e 1 vezes menos 1 vezes 2, que dá menos 2. E a gente vai subtrair isso do produto das diagonais secundárias, como a gente já fez lá anteriormente nas matrizes. Y menos 1 vezes y vezes menos 1 vezes 1, dá menos y, e assim por diante. X vezes 1 vezes 2, 1 vezes menos 2 vezes 5, e aqui estão os valores. Bom, isso tudo, né, igual a zero. A gente não pode esquecer, porque a gente precisa, para que eles estejam alinhados, que esse determinante seja igual a zero. Então, para que essa seja uma equação de uma reta, esse determinante tem que dar zero. Tá? Bom, aqui a gente vai fazer a junção dos valores, né? Vamos trabalhar esses valores, a gente vai chegar no final aqui que vai ter menos 4x mais 6y mais 8 igual a zero. Como vocês podem notar, todos os valores aqui, todos os coeficientes, digamos assim, eles são múltiplos de 2, né? São pares, né? Então a gente pode dividir eles por 2, porque na verdade a gente precisa reduzir isso ao mínimo possível. Quando os números são múltiplos, a gente divide pelo número que ele é múltiplo. Nesse caso por 2, então, a gente vai ficar com menos 2x, então, menos 4x dividido por 2 dá menos 2x. Mais 6y dividido por 2, mais 3y. E 8 dividido por 2, que dá 4. O 0 dividido por 2 continua sendo 0, certo? Então essa aqui é a nossa equação da reta. Tá? Se vocês repararem, é a mesma equação que a gente tinha lá. Ó. Menos 2x mais 3y mais 5 igual a 0. Vamos conferir? Olha lá, ó. Menos 2x mais 3y mais 4 igual a 0. A mesma equação, porque deveria ser, né? Não pode ser diferente. Tá certo? São os mesmos pontos. Bom, gente, então fica aqui alguns exercícios para vocês darem uma praticada. O gabarito está no final, como sempre, certo? Para essa aula, então, era isso, né, gente? Até a próxima, então. Um abraço. Tchau, tchau.